Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo do canal e eu espero do fundo do meu coração que esses conteúdos aqui estejam te ajudando. E já vou deixar aquele pedido aqui, por favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e por favor compartilhe esse canal com seus amigos para que mais pessoas conheçam e para que mais pessoas aprendam a história também, né? Dias atrás eu coloquei uma enquete lá no Instagram e se você não me segue no Instagram, então já me segue aí porque lá tem vários conteúdos também. Nessa enquete, eu coloquei alguns temas para que vocês pudessem me ajudar a escolher o que vocês queriam no vídeo de hoje e a maioria votou pela ditadura militar no Brasil. Esse foi um momento muito importante da nossa história que a gente não pode esquecer nunca, a gente precisa sempre estar estudando. E sem mais enrolação, bora lá para mais um vídeo, né? Bom, toda a história tem um contexto e com a ditadura militar aqui no Brasil não foi diferente, então vamos entender o que estava acontecendo durante esse período e por que aconteceu essa ditadura. Entre 1947 a 1991 estava acontecendo o que ficou conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria era um conflito político e ideológico entre dois blocos. De um lado, a gente tinha o bloco capitalista dos Estados Unidos e do outro lado, a gente tinha o bloco socialista da União Soviética. Esse conflito impactou o mundo inteiro e, claro, aqui no Brasil não foi diferente. O que aconteceu é que os conservadores, liberais e geralmente pessoas de direita criaram em seu imaginário que nós estávamos sobre uma ameaça comunista, visto que estava havendo essa disputa entre o capitalismo e o socialismo. Então eles acreditavam que qualquer tipo de ação que fosse contrária ao que eles viam como capitalista estava levando as pessoas a um futuro comunista ou a um golpe comunista, algo nesse sentido. Antes desse golpe de 64, o presidente do Brasil era o João Goulart, que também ficou conhecido como Jango, e ele tinha algumas propostas que ficaram conhecidas como reformas de base. Essas reformas de base tinham o objetivo de reduzir essa concentração de terras e de rendas e fazer uma melhor distribuição. Entre as propostas dessa reforma estavam a reforma agrária, reforma da educação, salário família, direito à greve e várias outras pautas que iriam, claro, favorecer a população mais pobre do nosso país. Lembra que eu falei para vocês que o mundo inteiro estava sob uma tensão política muito grande, tanto política quanto ideológica? Pois bem, acontece que essas reformas propostas por Jango, elas começaram a ser vistas de forma muito negativa pela elite e pela classe conservadora brasileira. Eles começaram a perceber nessas propostas que o Jango estava com ideias comunizantes e que seria prejudicial para o Brasil. É até triste pensar, e isso acontece até agora, né, no ano de 2023, quando surgem propostas que são favoráveis à população mais pobre, sempre acabam sendo vistas como uma ameaça. A ideia de colocar um prato de comida na mesa do pobre é vista como ideia comunista. E isso é triste e, além de ser triste, também é muito revoltante. Por mais que Jango estivesse sendo atacado por essa classe dominante, por essa elite, ele ainda tinha um apoio da população muito grande. A sua popularidade estava muito em alta. Só que aí as coisas começam a ficar mais tensas, porque no dia 13 de março de 1964, os políticos de esquerda resolvem fazer um comício, né? Esse comício tinha o objetivo de cobrar Jango por essas reformas que ele mesmo havia prometido e cobrar de forma mais dura para que ele cumprisse de fato essas promessas que ele fez. Acontece que a participação de Jango nesse comício gerou um tititi danado entre essas pessoas que já estavam vendo o Jango como uma ameaça e eles começaram a disseminar que o governo de João Goulart era a porta de entrada para o comunismo no Brasil. Em resposta a esse comício que foi organizado pelos políticos de esquerda, acontece no dia 19 de março a marcha que ficou conhecida a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha foi arquitetada pelos setores conservadores do país
e teve uma grande influência também da Igreja Católica. No dia 31 de março, os golpistas começaram a agir, só que não houve resistência. O João Goulart simplesmente abandonou a presidência porque ele acreditava que seria um golpe passageiro e que logo teriam eleições e que seria feita de forma democrática e que não tinha muito o que se preocupar. No dia 2 de abril de 1964, esse golpe foi formalizado e teve o apoio aí, né, de vários setores do Congresso Nacional, além de juristas conservadores. A população acreditava que seria um golpe passageiro. Não, os militares só vão tomar o poder aqui, né, para poder colocar as coisas em ordem, depois que colocar tudo no lugar, eles vão devolver o poder novamente. Vê que não, eles não tinham intenção nenhuma de devolver esse poder tão cedo. O primeiro presidente desse período da ditadura foi o Castelo Branco. E o Castelo Branco, ele não fez tantas mudanças, mas ele instituiu algumas coisas que já deram um aval ali para que as coisas começassem a acontecer. Ele instituiu, no caso, 4 atos institucionais. A gente teve, acho que, cerca de 17 atos institucionais. 4 foram instituídos no governo de Castelo Branco. O ato inconstitucional número 1, ou AI-1, dava poder a esses comandantes de suspender os direitos políticos e também de caçar mandatos. O AI número 2 colocava todos os partidos políticos na ilegalidade e definia aí o que ficou conhecido como bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento o Brasil só tinha 2 partidos políticos. Essa manobra, ela foi uma forma de tentar fazer com que as pessoas vissem que estava acontecendo democracia porque tinham 2 partidos, mas na verdade era só uma manobra mesmo, uma forma de esconder que por trás de tudo isso tinha um golpe. O AI-3 tornou as eleições para governadores indiretas e isso evitava conflitos entre prefeitos e outros políticos eleitos. Ou seja, o golpe ele estava inserido em todas as camadas políticas do país, tanto da presidência até governador, até prefeito mesmo de municípios. O AI-4, que foi instituído em 1966, ele permitia a abertura do Congresso Nacional, que tinha sido encerrado desde o dia do golpe, que foi em 64. O segundo presidente da ditadura foi ele, Arthur Costa e Silva, e esse foi o período mais tenso durante a ditadura, porque ele institui aí o que ficou conhecido como AI-5. E se vocês estão por dentro das notícias políticas, eu tenho certeza que vocês já viram muitos cartazes de 2018 para cá, de pessoas pedindo a volta do AI-5 no país. E eu vou falar para vocês o que é o AI-5. O AI-5 deu um caráter mais autoritário a esse regime e trouxe algumas mudanças que afetaram a população no geral. Dentre elas, a gente tem a primeira, que é a suspensão de habeas corpus para determinados crimes. Se você conhece um pouco de direito hoje, você sabe que todo mundo tem direito a habeas corpus, mas as pessoas perderam esse direito durante o período da ditadura. Deu autorização para o presidente decretar estado de sítio por tempo indeterminado, suspender direitos políticos, além de caçar mandatos. Ou seja, está aberta aí a perseguição de quem eles bem entenderem, né? Permitia confiscar bens privados, além de intervir em estados e municípios. Ou seja, não está só no âmbito da presidência. Está dentro de tudo, absolutamente tudo. Durante esse período, a gente percebe que a democracia do nosso país ela estava completamente perdida, as pessoas não tinham voz, as pessoas não tinham vez, as pessoas não podiam expor suas opiniões políticas nem ideológicas, e caso fizessem, elas poderiam pagar, inclusive com a própria vida. Por mais que as pessoas tentem negar, não dá para esconder o fato de que durante a ditadura militar houveram muitas perseguições aqui no Brasil. Além das perseguições, houveram também inúmeras torturas. Alguns grupos surgiram nesse período com o objetivo de retomar essa democracia que o Brasil havia perdido. Entre esses nomes, a gente tem um que é muito conhecido, que é o de Carlos Marighella. Ele e o seu grupo lutaram de forma incansável e no final ele acabou perdendo a sua própria vida por causa desse regime. Muitos desses grupos eram formados por militantes que eram estudantes. Então, uma das formas de impedir essa revolta também era desarticulando grupos estudantis. Além dessas pessoas que morreram, né, que perderam as suas vidas durante a ditadura, a lista é enorme. Na internet tem alguns sites que disponibilizam a lista de vítimas da ditadura.
Houveram também muitas pessoas que sofreram tortura e também na internet você encontra o relato de várias vítimas. Chega a ser muito triste de assistir. Eu já assisti alguns e assim eu fiquei indignada com tanta frieza e tanta brutalidade. A censura também fazia parte desse plano ditatorial, então tudo que era produzido aqui no Brasil, desde música, teatro, cinema, jornais, tudo, né, os meios de comunicação, tudo, absolutamente tudo tinha que passar pelos censores e tinha que ser aceito. Caso não fosse aceito, não era divulgado. E a gente teve também vários artistas aqui que precisaram se exilar, ou seja, sair do Brasil e irem para outros lugares, porque eles tinham medo, né, dessa perseguição política e de acabarem perdendo suas vidas também. Dentre eles a gente tem Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros artistas que se exilaram fora do país por um determinado tempo. A ditadura militar foi um período muito sangrento da história do nosso país e é sempre importante que a gente revise esses conteúdos, para que a gente não caia no esquecimento, para que a gente não fique acreditando em história da carochinha, em contos de fadas, coisas que a gente sabe que não existiu. A partir do momento que você pega um artigo sobre ditadura militar e que você começa a ler, você consegue perceber a barbaridade que estava por trás desse regime. Então não tem como defender um regime desse. Eu fico extremamente revoltada quando eu vejo pessoas com cartazes defendendo a volta da ditadura militar no Brasil, pedindo intervenção militar, sem que de fato saibam o que foi a ditadura militar no Brasil. Saiba que se por um acaso acontecer uma intervenção militar no país, você vai estar na mira do canhão, assim como eu vou estar na mira do canhão. Enfim, ninguém vai ter liberdade, ninguém vai sentar na mesa do rei e achar que vai estar de boa e que nada vai acontecer. Todo mundo fica fragilizado, todo mundo perde suas liberdades individuais. A ditadura militar chegou ao fim no ano de 1985, ou seja, 21 anos depois, né? Os militares passaram em 21 anos no poder. E só chegou ao fim assim, depois de muito pedido e também de muitos movimentos de greves e um movimento também que ficou conhecido como Direta Já. Além dessas perdas irreparáveis que a ditadura militar deixou no nosso país, esse período também deixou a nossa economia muito fragilizada. Então, pós-ditadura militar e no que ficou conhecido como Nova República, os políticos tiveram que enfrentar uma economia totalmente devastada. Bom, vou deixar aqui para vocês um site que é Memórias da Ditadura. Lá tem vários arquivos que vocês vão conseguir aprofundar um pouco mais na história da ditadura militar no Brasil. E quero deixar também aqui algumas indicações. Quero indicar o documentário O Dia que Durou 21 anos, que foi dirigido pelo Camilo Tavares. E esse documentário, ele traz alguns arquivos confidenciais que mostram como que os Estados Unidos teve um papel importante nessa ditadura aqui no Brasil, né? Como eles acabaram incentivando para que a ditadura militar no Brasil pudesse acontecer. Quero deixar também a indicação de um filme que se chama Marighella. Ele é dirigido pelo Wagner Moura e traz a história do Carlos Marighella, que foi um revolucionário aí que lutou, foi um guerrilheiro que lutou durante a ditadura militar. Inclusive, esse filme, assim, depois que eu assisti, eu fiquei muito mais revoltada do que eu já estava, né, sobre essa questão da ditadura, e vale muito a pena assistir também. Para finalizar, eu espero que eu tenha conseguido trazer todos os pontos importantes. Gente, antes de mais nada, esse é um conteúdo muito grande. Falar sobre ditadura militar você tem que estudar muito, tem muita coisa, porque eu tentei trazer aqui o geral, né, do assunto, mas você pode estudar também de forma separada alguns aspectos que aconteceram durante a ditadura. Então é muita coisa. Se eu fosse trazer absolutamente tudo, ficaria um vídeo muito extenso. Então eu tentei trazer a visão geral, né, de como foi a ditadura, de como se deu, o que foi que aconteceu, né, esse processo, que eu acho que já dá uma visão muito boa para vocês aí. E deixar aqui um conselho: se você gostou desse vídeo, se você quer saber um pouco mais, se aprofunda, busque sites de confiança, tá? Não qualquer site, mas sites de confiança que vão te trazer informações necessárias e importantes para que você aprofunde esse conhecimento sobre a ditadura militar no Brasil e para que você também ajude a disseminar esse conteúdo para que a gente não viva isso mais uma vez.
E se você tem uma pessoa próxima que, no caso, defende a ditadura, que acha que foi um período bom, você pode estar conversando com essa pessoa, você pode indicar esse vídeo aqui, você pode indicar outros conteúdos também. Às vezes, conversar abre mentes, né, e expande conhecimento também. É isso, galerinha. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!